Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um EvoluaCast. Eu sou a Natália. Eu sou o Vitor. E hoje nós vamos apresentar o 14º episódio, que está sendo um sucesso, né, Vitor? Sucesso. Garantido. Mas antes de darmos início ao nosso podcast, que é idealizado pela Simon e pela Simon Jovem, eu quero falar para vocês rapidamente sobre um novo produto que a Simon está trazendo para você, que é associado, que se chama a Simon Visita. O objetivo desse projeto, gente, é dar visibilidade à sua empresa, à sua marca. Então, se você tem interesse de ter 4 minutinhos gravados na sua loja, na sua empresa, falando um pouquinho sobre você, sobre como tudo começou e mostrando os seus produtos, não deixe de entrar em contato com a Simon. E sabe o que é o melhor de tudo, gente? 0800, hein? Maravilha, maravilha. Eu já agendei a minha, tá? E no próximo podcast eu conto para vocês como é que foi. Antes de começar, né, a falar com o convidado, é importante ressaltar que o Cicobi Credimap é o grande apoiador desse podcast. Sem ele não seria possível, né? O Cicobi Credimap, ele é um grande apoiador do comércio local, acredita nas empresas de João Monlevade. E quem precisa, né, de desenvolvimento, de acesso a tudo que uma instituição financeira, né, pode oferecer, mas com atendimento individual, que só uma cooperativa entrega, o Cicobi Credimap está à disposição de vocês, empreendedores monlevadenses. Bora revelar o convidado, Natália? Vamos, mas para eu revelar esse convidado, vamos ver se com dicas as pessoas vão descobrir. Bom, ele transforma sonhos em sabor. Ou será que seriam sabores em sonhos? Não sei. E outra coisa, gente, criatividade, inovação. Sabe de quem que a gente está falando? Eu sei. Você sabe? Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso querido Hugo Ferreira. Bem-vindo, Hugo. Olá, muito obrigado, muito bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua disponibilidade, vir aqui bater um papo com a gente, porque a gente está super curioso, né, Vitor, para descobrir um pouquinho da sua trajetória, como que começou, como que você teve esse insight para começar a sua vida na parte de doces. O Ferreira tem uma trajetória de mais de 12 anos, se for olhar desde o início da história. E tudo surgiu por uma necessidade. Então, eu me via lá, depois dos 18 anos, com o sonho de todo jovem, adolescente jovem, de tirar minha carteira de habilitação. E eu me via desempregado, tomando pau um atrás do outro. E um dia, olhando o YouTube assim, estava no seguro-desemprego acabando, e eu precisando tirar minha carteira, tomando pau um atrás do outro, precisando renovar, o dinheiro acabou. Eu vi bombonzinho, uma receita de bombom, de mousse de maracujá, no YouTube. E foi aí que eu tive meu primeiro insight voltado para o nosso carro-chefe, né? Que é o bombom da Hugo Ferreira. De estar fabricando, vendendo para poder tirar minha habilitação. Foi dito e feito. Eu ia para a cozinha da minha mãe, fazia uma bagunça, era chocolate na parede, no teto, no chão, era puxão de orelha. E eu tinha um sonho e uma vasilha de batedeira, sabe? Aqueles bowl de batedeira. Eu fazia os meus bombons na cozinha da minha mãe. No outro dia, eu enchia aquela batedeira e ia para a avenida ali, vendendo de porta em porta de loja. Aqui em Monlevade? Aqui em Monlevade. Tudo iniciou aqui em Monlevade. Em 2013. 2013. E foi assim que deu início a trajetória da Hugo Ferreira. Brevemente resumindo nessa pergunta, eu tirei minha habilitação, descobri que eu podia ganhar uma graninha ali com os bombons. Fiz uma viagem com meus amigos para Porto Seguro com o dinheiro dos bombons. Pedi meu pai, ele falou, não tem não. Tal. Fui lá, trabalhei, vendi os bombons e foi. Assim sucedeu já tinha feito 18 anos. Então surgiu de uma necessidade. Surgiu de uma necessidade. Você nunca tinha pensado nisso? Não. Nunca mexeu com doce na infância? Nada? Minha mãe, ela sempre fazia doce e bolo para festa.
Então, eu acredito que o dom já é de veio, família. né? Já tinha um exemplo, Então, ela colocava, voltando, regredindo mais as idades, a gente chegava da escola e ia enrolar docinho para ela, colocar na forminha. Entendi. Então, você já tinha uma vivência Tinha uma vivência. E gostava, sempre gostei. Eu postei até um Reels recentemente lá no nosso Instagram, contando mesmo a trajetória. Então, era coisa que eu nem lembrava. Eu recebi uma foto antiga de uns amigos meus da infância, de bolo que eu fiz pro meu aniversário. Eu fiz um bolo e levei para eles para cantar parabéns para mim. Olha só, né? Então e eu já tava na veia, já. Isso aí uma hora ou outra ia explodir. Legal demais. Muitos negócios, né, surgem assim como o seu negócio surgiu. Não foi de um grande planejamento, de abrir uma mega empresa, mas foi de uma demanda pessoal que você viu por meio do seu talento ali, né, em colocar aplicado em fazer os doces, que poderia resolver aquela primeira necessidade sua, né? E aí foi escalando. Não, e foi literalmente gradativo. Porque muitas das vezes nem eu acreditava tanto na Hugo Ferreiro. Muitas pessoas acreditavam mais do que eu. E isso sucedeu durante... logo depois que eu tirei minha habilitação, viajei com meus amigos e eu caí na faculdade, lá no Vale do Aço. E, de novo, eu me via no financiamento, no FIES. A minha família não tinha condições de me manter lá. Então, durante os 5 anos da faculdade, eu me mantive lá no Vale do Aço com as vendas do bombom, do nosso colégio. Opa, desculpa. Não. E você fez faculdade de quê? Eu sou engenheiro civil. Engenheiro civil? Engenheiro civil. E como que foi essa trajetória sua aí da engenharia para abrir mão? Porque eu sei que você não é engenheiro, né? Não atua mais. Sim. Como que foi isso? A engenharia foi um sonho que foi colocado no meu coração desde novo. Desde novo. Eu lembro de eu passar na frente da doctor, criança mesmo, eu falava com minha mãe, mãe, eu vou fazer faculdade ali. Não foi lá que eu fiz, mas... Ela disse, meu filho, mas você tem que trabalhar, tem que estudar muito, porque mamãe não tem condição de pagar para você. Então, foi um sonho que, desde novo, eu tive no meu coração. E eu acho que tudo tem um propósito, né? Foi a partir desse sonho que o bombom se manteve. Porque talvez eu teria arrumado um outro emprego, ou, sei lá, feito uma outra faculdade aqui, estaria numa outra situação. Mas, durante os 5 anos da faculdade, eu vendi bombom para me manter lá. Eu tive esse insight de pontos de venda durante a faculdade, então eu tinha pequenos pontos de venda lá próximo a onde eu morava e tinha alguns pontos de vendas aqui em João Molevade, que foram os primeiros parceiros ali informal. Restaurantes, né? Sim. Inclusive, né, o Clube da Cerveja, o Saborito, foram os 2 primeiros clientes ali que me deram espaço para poder colocar. Era a época que era um bombonzinho embalado no papel alumínio ou papel filme. E uma coisa bem caseira. Isso, bem caseira. E no meio da faculdade eu tive um segundo sonho. Eu lembro que eu voltando da casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, eu subi na pé para pegar ônibus e falei assim, gente, eu tenho que ter um carro. Foi um segundo sonho que Deus colocou no meu coração e, de novo, eu me vi ali vendendo mais bombom, juntando dinheiro, às vezes deixando de fazer um lanche na faculdade para poder adquirir o meu primeiro automóvel. E, com pouco tempo, eu comprei o meu primeiro carro, que era um Palim, ele foi apelidado de Bombomóvel. Isso aí já era 2000 e quanto, mais ou menos? Eu formei em 2018, então, olha, começamos em 2013. Então, isso aí já era na casa de 2016, se eu não me engano. Entendi. Mas em 2 anos você conseguiu pagar a sua faculdade e comprar um carro? Eu tinha um FIES, mas eu me mantive na faculdade durante o bombom. Né? Isso. Porque era em outra cidade, né? Outra cidade. Era Ipatinga, né? Isso. Então, o poder que um objetivo tem de mover as coisas. Exatamente. Né? Tudo foi aumentando de objetivo, né? De objetivo. Foi alavancando. Eu chegava da faculdade, ia pra cozinha fazer doce, no outro dia, o dia inteiro fazendo bombom. Nisso eu casava ainda com alguns projetos que eu fazia durante a faculdade, em outras instituições, estágio, não sei, acontecia e foi. Hugo, quando que você acha que deu a virada, né? Porque você começou trabalhando com a produção de doces com objetivos que foi aumentando, né? Certo. Primeiro foi a carteira de motorista, depois se manter na universidade, depois foi o carro próprio. Sim. Quando foi que você passou a perceber que isso seria de fato a sua entrada no empreendedorismo, que deixou de ser uma coisa que você estava ali buscando para suprir uma necessidade imediata, Sim. mas é aqui que eu vou investir o resto da minha vida? Olha, nesse contexto a gente tem 2 viradas de chave. A primeira virada de chave foi quando eu formei e o feedback dos meus bombons sempre muito positivos e eu vendo uma oportunidade de negócio onde já tinha alguns pontos de venda e eu falei, eu sou vendedor.
Só que eu não consigo produzir e distribuir o meu produto da forma que ele tem que ser distribuído. Sim. Isso é lá no Vale do Aço. Eu formei e fiquei lá durante um tempo ainda. Então, eu vi a oportunidade de negócio, fiz um cálculo rápido. Se eu pagar fulano tanto por unidade, levar o material para ela, fabricar para mim, eu consigo distribuir mais. Foi aí que eu terceirizei a produção. E foi a primeira dificuldade. Achar alguém que produzia da forma que eu produzia. E isso foi um processo. Sim. E teve a segunda virada de chave também, que posso detalhar mais para frente aqui na nossa conversa, foi quando, pós-pandemia, onde eu atuava como engenheiro civil, numa terceirizada da Vale, numa sexta-feira, por uma crise lá, do minério, tem tudo, é muita oscilação. Sobe e desce. É isso. Eles me mandaram embora. Eu tinha acabado de casar, tinha acabado de assumir as responsabilidades. Nisso eu atuava e ainda tinha Hugo Ferreiro. Eu trabalhava de dia e vendia bombom à noite. Nessa sexta-feira eu fiz uma programação na minha cabeça. Tudo que eu ia fazer, a Hugo Ferreiro já estava me gritando faz tempo. Só que na segunda-feira, uma conversa dos gestores no final de semana, eles falaram: não, Hugo, a gente vai te segurar, você vai ficar. Mas aí já virou minha chave. Eu falei: pô, sim. Não, risco eu corro aqui dentro, eu posso correr lá fora. Sim. Eu tenho uma empresa que me chama o tempo todo e eu não consigo dar atenção que ela merece. Aí foi a segunda virada de chave. Entendi. Foi quando eu aposentei o meu CREA e dei o sangue pela Hugo Ferreiro. Sim. E vive não só do Hugo Ferreiro, né? Mas nós vamos daqui a pouco falar sobre o outro empreendimento que você tem. Mas quais foram as suas maiores dificuldades no início que você enfrentou assim? Então, minha primeira maior dificuldade foi terceirizar a produção. Sim. Terceirizar a produção. Né? A primeira delegação do empreendedor, ela é sofrida, né? Nossa, até achar alguém que fazia o bombom da forma com que eu faço, foi meio complicado, a dificuldade. E a segunda dificuldade foi na segunda virada de chave, quando eu aposentei meu CREA e, além de terceirizar, eu precisei criar uma empresa. Sim. Eu precisei alugar um espaço, eu precisei comprar equipamento. E eu só tinha um limite bom. Graças a Deus, quem tem nome limpo tem tudo, né? Eu tinha um limite bom no cartão, comprei tudo, dividi de 12 vezes. Tive várias inspirações, onde a gente teve a criação do nosso brownie. Então, o brownie também veio para agregar com muito valor, inclusive, tá, gente? Eu trouxe para vocês. Daqui a pouco nós vamos comer um brownie tomando um cafezinho. Não tem coisa melhor, não. Eu até tenho o nosso brownie tomando café, a melhor coisa do mundo. Né? É bom demais, né? Então, a segunda dificuldade foi essa, foi realmente ser empreendedor. Ser empreendedor. Foi essa quando eu abri a mão do meu CREA e criei uma empresa, precisei contratar funcionários. E lidar com isso tudo no início é muito desafiador. E teve alguma coisa assim que marcou você na parte assim do negócio, do empreendedorismo? Alguma coisa que marcou, tipo assim, nossa, realmente é isso que eu quero, é nisso que eu vou investir, porque isso aqui deu certo desse jeito? É quando eu passei a acreditar na Hugo Ferreiro de verdade. Sim. Eu falei assim, pô, isso é o meu negócio. A engenharia fez parte do processo. Sim. Mas isso é a minha vida. Foi aí que eu dei sangue. Que é a sua paixão. Isso, e eu passei a acreditar. Então, eu criei o brownie, eu criei o bombom. Recentemente, é novo, a gente tem o petit gâteau. Então, o marketing também, que é algo que eu gosto muito, entrou com uma inovação e foi acontecendo, sempre gradativamente. Pé no chão e... muito bacana, né? A gente vê assim, uma pessoa que começa ali por causa de uma carteira de motorista e crescendo, e hoje está aí, né? Essa explosão de nome, de sabor aí que a gente tem na cidade de região, né? Porque não é só Bom Levade que você hoje atende, a gente tem mais de 600 pontos de venda, onde tem o bombom, o brownie e petit gâteau. A gente atende o Vale do Aço inteiro, até Governador Valadares. Estamos na 381, alguns pontos, estamos chegando na capital, aqui no Médio Piracicaba, Santa Bárbara, enfim, a gente tem hoje mais de 600 pontos de venda, mais de 600 clientes revendendo sabor. E você achava, 12 anos atrás, que quando você começou, que você estaria aqui hoje? Do jeito que você está? Vendendo doces e alegrando a vida das pessoas? 12 anos atrás eu imaginava que eu estaria agora fazendo obras. No uniforme? Engenheiro. Mas
caminhou para um outro lado e eu só tenho a agradecer. Coisa foi maravilhoso. boa, né? Hoje Muito é o que eu amo. né? A história do Demais. E, assim, você falando, né, a gente vai ouvindo assim e se admirando com como tudo aconteceu, né? Essa decisão de você utilizar o limite do cartão para investir no negócio, ela é uma decisão de muita coragem, né? Sim. E você precisou se garantir muito com as vendas do próximo período. Conta um pouquinho pra gente como foi a adrenalina, né, de dar esse salto, né, de fazer esse investimento inicial e os meses seguintes, assim, de expansão, né, de início mesmo da operação. Cara, eu acredito muito no meu potencial de vendedor e porque acho que venda é relacionamento e eu amo relacionar. Então, todo ponto de venda que eu ia entregar, apresentar o meu produto, eu apresentava com felicidade. Até um slogan da nossa embalagem, que a felicidade é o nosso ingrediente favorito. E não é só no produto, é na entrega da conexão com o cliente. Porque antes de eu vender para o meu consumidor final, eu tenho que vender para o meu representante, para o meu varejista, para o meu lojista. Hoje até eles sentem até falta da minha pessoa em rota. Às vezes eu apareço e falo assim, você sumiu, você ficou rico, né? Ô, quem dera. Quanto mais a gente cresce, mais nos demanda a gestão. Às vezes eu não consigo dar um pulo lá fora para poder... E a gente sabe que isso é importante, né? Então, inclusive clientes, se vocês estão vendo esse podcast, eu não estou indo aí, né? Porque eu não quero. Quem dera se eu pudesse. Eu já me programei várias vezes de fazer a rota e visitar meus clientes, mas é porque realmente... Hoje a gestão demanda muito de mim. Não, ainda mais porque você está sempre inovando, né? Nós temos aí a browneria e o Petit Gâteau ao vivo que você lançou aí no mercado. Como que surgiu essa ideia? Explica um pouquinho pra gente como que foi isso, Hugo. Pra quem não sabe ainda, né? Gente, se tem uma coisa que eu amo é festa. Fazer, organizar, produzir. Então, quando me veio o insight da necessidade de inovação para as formaturas, casamentos, 15 anos. Então, a gente tem, além de uma gama de doces finos para eventos, a gente tem 2 produtos inovadores, que é a browneria. A gente conta com mais de 15 tipos diferentes de brownie. Tem uma mesa maravilhosa onde o convidado antes de liberar a mesa, eles ficam a festa toda cheira chocolate. A gente vai pelo cheiro, né, também, né? Então, eles ficam ansiosos. Inclusive, a gente fez o evento da Cicobi Credimap ano passado, que foi um sucesso. Né? Gente, só quem estava lá, só quem viveu sabe. E tem a Petit Gâteria ao vivo também, que é uma experiência. A gente preza muito por gerar experiência. A Petit Gâteria ao vivo, o convidado do evento, ele é servido como Petit Gâteau. Aquele Petit Gâteau que você anseia ali no restaurante, não, você simplesmente recebe um Petit Gâteau ao vivo ali no seu evento. Feito na hora. Imagina. Maravilhoso. Olha que delícia. É experiência. É experiência. E você acha que é isso que te diferencia dos demais? A experiência, Se for qualquer palavra se for para falar da inovação, do que é empreender para mim é gerar experiência. Falta muito no mercado. Uma boa experiência. Principalmente aqui no mercado de João Monlevade. Tem muita gente boa, tem muita gente que gera experiência, mas tem muita gente carente de experiência. Hoje o cliente é carente, ele precisa de atenção. Eu também acho. Tem espaço para melhoria no mercado, né? Com certeza, e muita. Beleza. Hugo, eu fui ouvindo você falar um pouquinho do início e agora passando mais para o meio, né? Eu percebi que o seu papel na empresa precisou mudar aos poucos, né? O que você fazia no início não é tanto mais o que você faz hoje. Ou seja, para você subir o nível da sua empresa, você precisou mudar um pouquinho a sua atuação. Quais foram os maiores desafios nessa mudança? O que você precisou delegar e o que você precisou passar a assumir à medida que o crescimento foi chegando? É um constante aprendizado esse ramo do empreendedor. Eu digo que eu ainda não sou empresário, eu sou empreendedor, que eu ainda estou para resolver problema. E todo dia é um problema, todo dia é um teto caindo na cabeça da gente. Então, delegar... Hoje, o nosso mercado está carente de mão de obra. Então, para achar uma mão de obra qualificada para você delegar, ainda é muito difícil. Eu estou no processo. Hoje eu tenho uma equipe legal, mas às vezes eu não estou mais na produção, mas eu estou sempre atento à produção. E no controle de qualidade. Qualidade. Então, e a gestão é um processo também. Eu estou aprendendo, todo dia é um aprendizado novo. E você já errou muito nessa gestão?
Olha, a minha gestão, eu falo que ela é bem detalhada. Eu acho que eu sou um bom gestor, mas eu estou adaptando, implementando mais a tecnologia ao meu favor. Sim. Porque é muito manual ainda, mas a minha gestão é afiada. É, né? Eu sei tudo que entra, tudo que sai. O mês que eu estou dando lucro, o mês que a gente dá prejuízo, nem sempre é lucro, gente. Acredita, empreender não é todo mês que é lucro. Quem vê o Hugo Ferreiro espalhado aí no mundo deve achar que eu estou rico milionário. Não, eu faço é por amor mesmo. Tá ali ralando, né? Tô ralando. Mas é verdade. E assim, se a gente não tiver uma boa gestão, por melhor que seja o seu empreendimento, não vai para frente, não cresce. Porque se você não souber onde que tá o erro, onde que tá o acerto, cara, não vai para frente. E empreender é isso, é saber também enxergar e mudar o que não tá dando certo. Exatamente. Mas você tem que estar tudo alinhado, porque senão você não vai descobrir nunca. Exatamente. E vai continuar sempre ali errando e sem saber que tá errando ali. Né? E buscar conhecimento, né? Networking. Sim. Aqui em Monleva a gente tem muito empresário bacana. Verdade. Então, toda vez que eu tenho oportunidade de fazer networking, eu garanto mais conhecimento, inovação. Não adianta. Gente, cada vez que passa, o tempo é mais quente, né? E muitos não sabem, mas o calor é o inimigo dos meus produtos. Eu lembro que um dia você comentou isso comigo. Eu fiquei assim, como assim? As pessoas consomem menos chocolate no verão. Isso é muito interessante. Então, né? nisso, ano passado, para quem não sabe, às vezes muita gente não sabe, resolvi dar uma cara para o Hugo Ferreiro, né? Então, a gente tem uma loja da fábrica. Verdade. Lá na loja da fábrica a gente tem diversos outros produtos. Hoje a gente vende até açaí no verão. A gente tem uns inbox gourmets, tem um caseirinho, até trouxe para vocês. Ai, delícia. Então, isso aí é você conseguir ler o mercado. Exatamente. Né? E falar assim, bom, se o meu bombom não tá vendendo no verão, o que eu vou promover? O que eu vou inventar aqui agora, inovar, para eu no verão não ficar no prejuízo? Exatamente. E aí você teve mais um insight. Mais um insightzinho. Eu tenho demais. Vários insights. Se eu puder colocar tudo em prática, meu Deus. Não, gente, quem não convive com o Hugo, assim, hoje eu convivo um pouco mais. Gente, ele é 220. O tempo inteiro ele tá pensando, ele tá assim, cara, vocês têm que ver o aniversário dele de 30 anos. Foi uma coisa assim, estrondosa, assim. A hora que você olhava, tava acontecendo uma coisa. Você tava lá, tava acontecendo outra coisa. Tudo ao mesmo tempo e tudo assim, maravilhoso, tudo muito bem feito, muito bem preparado, muito bem pensado. Porque ele é assim. E resumiu ao quê? A experiência. A experiência, tudo experiência. Da hora que você entrou, a hora que você foi embora. É uma coisa de louco, fantástico. É o tipo do empreendedor que quando fala na empresa assim, tive uma ideia, a equipe já fica doida, né? Meu Deus do céu, lá vem. Não, fica doido. Fica doido. Lá vem, o que o Hugo vai inventar dessa vez, né? Mas é sempre isso aí, pensando na experiência do cliente, do consumidor. Exatamente. Né? Pois é, mas aí assim, você tem esse lado empresário, mas você tem um lado pai, você tem um lado marido. Sim, sim. E aí, como que você consegue conciliar tudo isso? Não é fácil. Não é fácil. Eu fico até emocionado porque eu tenho a minha esposa, tá até aqui comigo hoje, linda, maravilhosa, e a gente tem o José Miguel, né? Ele vai fazer 2 anos. E não é fácil. É prioridade. Tem vezes que eu tenho que dar essa prioridade para a empresa está precisando mais de mim. E tem vezes que simplesmente eu fecho os meus olhos e vou viver com a minha família. Então, às vezes a gente tira um final de semana off, nos curtimos. Eu tenho algumas responsabilidades durante a semana para com o José Miguel, então todo dia eu tenho que buscar ele na escola, então é a minha responsabilidade, tenho que levar na natação, tenho que dar atenção para minha esposa, a gente tem que ter o nosso momento, né? É feito de prioridades, gente. A gestão não tem uma receita, é você dar prioridade para aquele momento, o que está mais, o que está precisando mais e não deixar a família de lado, porque a família em primeiro lugar, né? Sim. Inclusive, essa parte aí da gestão, né? Com o tempo, a tendência é você conseguir deixar um pouco mais com as pessoas para você poder se afastar um pouco, poder pegar em uma folga, pegar em um final de semana, um dia de semana à noite, para conseguir também um pouco mais de liberdade. É muito importante, é muito Com importante. certeza. Porque, conciliação, né? Palavra-chave. Porque, assim, a gente sabe que o trabalho é importante, a gente sabe que a parte financeira, infelizmente ou felizmente, né? O mundo, ele gira a partir de dinheiro mesmo. Tudo é com dinheiro, não tem jeito. Então, não tem como você ficar em casa sentado esperando a vida passar, só curtindo e deixando, né? Então, a gente tem que focar mesmo em trabalho, para ter qualidade de vida, né? Exatamente. Então, só que a gente também tem gente que trabalha 24 horas por dia e esquece da qualidade de vida. Então, você preza isso aí também, né? Prezo muito, inclusive. Isso é muito importante, né? Muito, muito importante. Inclusive, né?
Não sei se a gente já pode falar do meu novo empreendimento. Pode. A gente vai entrar nele mesmo. Você quer abrir? Falar. Eu posso falar? Pode. Diante todo empreendimento novo demanda mais a gente, né? Sim. Hoje eu estou numa fase que eu realmente estou mergulhado no empreendedorismo de maneira nada sutil. Então, hoje a gente tem um novo empreendimento familiar, que é junto com minha esposa, que é a Mizu Japa. A gente tem um delivery de comida japonesa. Então, hoje eu estou nesse processo de administrar esse tempo também. A Mizu eu criei pela falta da experiência nesse ramo de comida japonesa. Então, você recebe ali um combinado maravilhoso, sabor, no conforto da sua casa. Você come um japonês como se estivesse num restaurante. Sim. E voltando a falar desse assunto que é a administração desse tempo hoje, por ser uma empresa nova, eu estou até aprendendo a delegar mais a Mizu para poder ter esse tempo de qualidade com a minha família. Então, e de onde que surgiu a Mizu? De onde que surgiu isso? Por que essa ideia de doce tempo já, Hugo? pro japonês? A Mizu? 4 meses. 4 meses. É um bebê. Mas já é um sucesso, né? A comida japonesa sempre teve presente na minha vida, junto com a Luísa. Né? O nosso primeiro encontro foi no restaurante de comida japonesa. E meu irmão tem um restaurante de comida japonesa lá em Viçosa. Um dia a gente pediu um japa. A gente sempre tem a mania, né? A cultura de pegar o japonês e empratar ele na nossa mesa para gerar aquela experiência. A gente sempre gostou de comer um japonês em casa. E um dia a gente empratou o japonês assim, olhou para a cara do outro. Vamos abrir um delivery de comida japonesa, amor? Aí ela, vão. Foi assim? Foi assim. Nada. Como surgiu, foi assim. Eu achei que tivesse sentido assim, conversas com seu irmão, e seu irmão falando assim, nossa, vai, investe, vai lá. Não, foi assim. O primeiro momento foi esse. Vamos abrir? Vamos. Aí teve o processo, né? De estudo. Eu comia, mas eu não sabia fazer. Isso, pesquisa de mercado. Sentia a falta de experiência, sentia a falta do marketing. Isso é legal, como você está passando por um processo recente, né, de identificar um novo mercado e buscar uma alternativa, né, para se colocar nele. A gente tem na audiência muitos empreendedores jovens e até gente pensando em empreender. Conta um pouquinho de como você identificou a oportunidade de mercado e o que você teve que fazer para, né, entrar com planejamento, né, sem acreditar assim, muito na sorte, né? Otimismo presente, mas confiando e conferindo o tempo todo, né? Como é que foi o processo? Olha, eu sinto muita falta nesse ramo da comida japonesa, que é, de novo, voltando à experiência do cliente. Era muito desumanizado. E a gente preza pela humanização. Então, a partir desse momento, desse dia, a gente começou a estudar o mercado. Realmente, eu fui lá para Viçosa, eu e minha esposa, a gente ficou lá o final de semana aprendendo a fazer primeiro, né? Porque mesmo com a ideia de eu não estar na cozinha, eu preciso aprender. Porque se na falta de um sushi man, eu vou ter que ir lá. Né? Não é a ideia, mas porque infelizmente, né, funcionário também pode faltar, pode passar mal, alguma coisa acontecer, mas o seu atendimento não pode parar. Exatamente. Então, nessa falta nesse anseio por gerar experiência, a gente começou a estudar, começou a planilhar. Tudo é planilha. Qual vai ser o meu investimento? Número não mente, né? Número não mente. Tem que ter esse amigo dos números. Exatamente. Calcular o custo da peça, né? do produto, do combinado. Ser o diferencial. Hoje o nosso salmão, eu costumo falar, nem falo muito com os clientes, mas eu falo em casa internamente. O nosso sushi é o sushi com mais salmão da cidade. Então, não prezo por peças com frutas, com pele, com cane. É salmão e camarão. E um sabor irresistível. Então a gente fez um planejamento, fez um marketing legal. Ô, gente, mas eu não esperava tanto, tá? É mesmo? Aqui, você está falando em marketing. Posso falar? Posso perguntar? Porque isso tudo faz parte, claro, tá? Não sei, assim, pode. Faz parte do crescimento da empresa. Eu lembro que no primeiro dia, que foi o dia que vocês estavam fazendo as fotos dos sushis. Certo. Que vocês iriam enviar os combinados para alguns influencers e tal. Me conta como que foi essa primeira experiência nesse dia. Foi um desastre. Qual que era a nossa ideia? Era fazer as fotos, porque a gente queria uma foto atrativa para o nosso menu, para o nosso Instagram. E aproveitar essas peças, montar uns combinados e mandar para pessoas influentes fazer
o merchan, né? Fazer o marketing pra gente comer. Ai, gente, foi um desastre. Nossa, chegou no final a Natália foi lá, ela foi convidada para comer as peças. As peças já não estavam tão bonitas, já era quase 11 horas da noite. Ninguém queria comer japonês às 11 horas da noite. E as peças ainda não tinham sido liberadas das pras fotos. E as pessoas esperando, né, para fazer, porque vocês já haviam combinado, Já haviam combinado. Então, nem tudo são flores, nem tudo, né? Justamente. Então, é por isso que eu toquei nesse assunto, Claro. para a pessoa ver que assim, que não é porque houve uma coisa que saiu do planejado que vai dar errado. A gente tem que saber o quê? Reverter a situação, porque inclusive no outro dia todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu sushi novinho. Não considero como prejuízo, porque eles receberam sushi com a qualidade real que a gente entrega. No dia das fotos, não, eu imaginei que estaria. Mesmo com a casa toda com o ar ligado, o sushi já não estava com a mesma qualidade que a gente entrega hoje. Mas todo mundo ficou feliz. Porque eram várias peças, né? Vocês fizeram todas as peças do cardápio. Todas as peças do cardápio. Todas as peças. Foram mais de 1000 peças ali. Imagina. Não era só as peças. A gente precisava tirar a foto das peças e dos combinados. Tem combinados que vai tantas peças de um modelo, tantas peças de outro. Então... E até no sushi você inovou, né? Porque tem um sushi doce, não é? Tem o brownie, gente. Tem os... Tinha que ter alguma coisa de doce, é o Hot Brownie da Hugo Ferreira. Cara, maravilhoso. É o Hot Brownie da Hugo Ferreira. Ele é esse brownie aqui, empanado, frito, em formato de sushi. Com um creme de leite ninho e um morango fresquinho por cima. Você não tem maravilhoso. Noção, que é isso. Você tá lá comendo salgado, né? Assim, o sushizinho. Aí depois você vem e tem uma sobremesa. Gente, vocês não têm noção. Hot Brown da Hugo Ferreira. É maravilhoso. É o que é experiência. Experiência. Né? Que você tá propondo aí. Pode completar, Pedrão. E hoje todo o nosso... Eu gero experiência. Todo o nosso cliente, todo mundo que vai pedir um sushi no delivery da Mizu Japa ganha um biscoitinho da sorte. Verdade. Então você ganha, não compra. Hoje tem vários deliveries que vende. A gente coloca, ganha mesmo, personalizadinho da Mizu Japa, você lê sua sorte. Experiência pura. Ainda remete a coisa que a gente via no cinema, né? Via nos filmes, né? Com uma cultura mais internacional, né? Voltando nesse assunto, né? Que eu achei muito legal o aprendizado que você está deixando para a galera que está assistindo, que é, às vezes a gente planeja e acha que vai sair tudo conforme a nossa vontade, né? E gerenciar a crise talvez seja a habilidade mais necessária do empreendedor ter. Por quê? A gente não é perfeito. Não. A gente faz tudo com a melhor das intenções, mas nem tudo vai sair perfeito igual a gente planeja, né? Então, toda empresa ela é sujeita a cometer erros, a errar. E eu acredito que o que diferencia as empresas que se destacam é do erro para frente, né? Eu vi ali um problema, detectei que uma coisa não saiu conforme o planejado. Como é que eu me posiciono diante daquilo? E você deu uma lição aí hoje de gerenciamento de crise, transformar algo que inicialmente seria ruim em algo que acabou sendo positivo no final, né? Sim, foi bem legal. Muito bacana. E como é que é a questão de distribuidora aqui? Você tem uma fonte bacana que te vende aí sushis frescos? Você tem que buscar em outro lugar? Como é que é? Não, sim, a gente recebe o nosso salmão semanalmente. Salmão, né, gente? Sushi. Não, é isso mesmo. A gente recebe o nosso salmão semanalmente. Hoje eu tenho um apoio, porque os meus sogros, eles têm um açougue, uma câmera refrigerada. Então, meu salmão fica lá fresquinho. Então, a gente não tem problema com salmão não fresco, gente. A gente preza pela qualidade, então quem pedir nosso fundamental, né? Quem pedir nosso sushi vai receber salmão fresco. Legal. E assim, Hugo, fala um pouquinho pra gente, assim, voltando agora na parte de festas, porque cozinha sempre pode dar algum problema, né? Sim. Ou uma pessoa que falta, não vai. Conta um perrengue que você já passou numa festa que você falou assim, ó, hoje não vai dar, hoje lascou. Ou nunca teve isso? Páscoa do ano passado. Suelen, minha funcionária, que ela me deu um tumel. Eu falo chama a atenção dela até hoje. Páscoa sempre é em abril, né? Geralmente. Páscoa do ano passado deu março. Em um certo momento, a Suelen, que ela que produz os bombons, é funcionária excelente, veio alinhar as férias dela comigo. E eu dei as férias para ela na Páscoa. Você não prestou atenção que ia bater? No calendário. Eu erro, gente. É lógico. Eu chamo a atenção, eu falo com ela que ela me deu um tumé. Gente, eu madruguei dia e noite trabalhando na Páscoa para poder entregar a Páscoa do ano passado. Por conta da Suelen. Porque a Páscoa, o movimento é gigantesco. Nossa, a Páscoa é maravilhoso. Inclusive, já tá aí, né? E aí já tem alguns spoilers que você pode dar pra tem gente? Vai ter lançamento? Vai ter lançamento. A gente vai ter o cardápio do ano passado e todo ano eu lanço um produto diferente. Então, esse ano aí está...
Não vou dar spoiler ainda não, mas Não, vai ter lançamento. Vai ter lançamento, a gente tá ansioso, né? Nossa, Tá bem, a gente trabalha, nosso ovo de Páscoa é divino, maravilhoso. né? Pois é, eu fiquei sabendo aí que todos os amigos são obrigados a adquirir esse A ovo comprar, de Páscoa, claro, né? claro. Já fica aí o recado, né? Já fica recado pros amigos. Ô, Hugo, mas assim, vamos supor numa festa, um casamento, ou uma festa chique que você tá lá e tal, já aconteceu de dar algum problema? Não, até que não. Não, tudo muito bem planejadinho. Em eventos a gente a gente lidar com sonhos, né? Então é um negócio bem afiado. É bem afiado. Tem que estar preparado, Tem que estar né? preparado. Até hoje, graças a Deus, todos os nossos eventos foram entregues conforme. Ai, que bom, né? Isso é ótimo. E assim, aqui na fábrica, por exemplo, vocês estão lá no meio de uma produção, acaba uma energia, por exemplo. Já aconteceu. Já aconteceu. Energia. Já perdemos produção por conta de forno. A gente achava que o forno estava ligado, que o forno não estava. Brownie, petit gâteau. Então, petit gâteau é um produto muito minucioso. Ele tem o tempo de cocção exato. Então, foram vários perrengues que a gente realmente tem que dar a volta por cima. Sim. E ver alguma outra estratégia, conversar, alinhar para não acontecer. Tem que ter Um alinhamento da equipe. um alinhamento da equipe para poder a gente resolver e não acontecer de novo. Porque o erro está ali para a gente aprender, né? E acaba que assim, que receita, a gente fala assim, não, isso aqui não é uma receita de bolo, né? Não. Tudo na vida a gente fala, isso aqui não é receita de Não. bolo. Mas, por exemplo, quando a gente segue uma linha, né? Se você tem um roteiro ali, todos os dias, a chance de dar errado é menor. É igual os nossos recheios mesmo, por si próprio. A gente tem uma marca X de leite condensado que a gente compra para os recheios dos nossos produtos. Só que nem sempre o padrão do leite condensado vai estar o mesmo. Sim. Às vezes vai estar mais ralo, às vezes vai estar mais grosso. Então, não é uma receita de bolo. O meu recheio ele não pode estar considerado só no tempo X ali da máquina, que tem uma máquina que gira o recheio. Porque se ele tiver mais espesso, você tem que controlar mais. O tempo é menor. Isso. Se ele tiver mais ralo, você tem que O deixar tempo é mais maior. tempo. Então, nisso, a gente errou muito nisso. Sim. No começo, o meu produto açucarava, porque às vezes ele já vinha mais grosso e cozinhava o tempo que a gente achava que era o que deu certo com as primeiras. Não, Que aí foi lá e continuaria. errou. Mas a gente foi com muito aprendizado, com muito Que vai, né? E vai conhecendo também melhor a marca, melhor o produto. Exatamente. Até chegar no ponto que chegou hoje, né? Tá chegando, e assim, né? tá chegando. E você tem aí perspectivas para os próximos anos? Esse ano de 2025, o que você tá planejando aí? Olha, esse ano de 2025, falando nu e cru, a gente tá arrumando a casa. Assim como todo empreendimento, eu vejo que tem coisas que podem ser melhoradas antes de dar um outro passo. Sim. Eu tenho a intenção de expandir mais. A gente tem uma palavra que até um amigo meu que trabalha comigo também me falou um dia, eu nunca mais tirei da minha cabeça. Qual que é a visão da Hugo Ferreiro? Onde o homem tiver, vai ter Hugo Ferreiro. Então, Onde o homem tiver, o ser humano. o ser humano tiver, vai ter Hugo Ferreiro. Então hoje a gente tem bombom e brown lá na Real Pax. Sério? A gente tem academias. Assim. Não tem por que estar localizado só no setor de alimentos. Só no setor de alimentos. Barbearias. Sim. Entendeu? Até porque é um lanchinho pequeno, né? Um docinho. Quem não gosta de um docinho? Quem não gosta, né, gente? Quem não gosta de um doce? Mulheres, então, na TPM entendem muito bem o que é gostar de um doce. Porque, nossa, não tem coisa que acalma mais uma mulher do que um docinho, viu, gente? Vou falar a verdade pra vocês. Assim, É bom demais, né? 1, 2, A gente tem um tráfego direto pra isso. Mulheres com TPM. Olha, Já tá lá. já tem. Não, mas é sério. E você também vende em aplicativo, né? A gente tem nossos produtos da loja, né? Pra quem não conhece, a gente vai lá. A gente tem box gourmets maravilhosos. Então, mas fala onde que é, pra quem não conhece. A gente tá no aproveita. iFood. Linhas de presentes. A gente tem linha de presentes. Essa caixinha aqui, ó. Posso mostrar? Claro. Essa caixinha aqui, ó. Você vai. Ela surge. Olha que caixinha maravilhosa. Uma sacolinha de presente. Você chega lá, personalizado. você escolhe os produtos. Coloca na caixinha. A pessoa E quem ganha, não gosta, né? Escolhe, não é um padrão. Então você pode escolher os produtos da loja lá. Não são só bombom brownie de gato. E presentear com quem você ama. É maravilhoso. Pois é, lá tem bolo no pote, tem tortas. Não fica só no brownie, no petit Não, gâteau, são tortinhas né? em box gourmets. A gente tem banoffee, escondidinho de brownie, escondidinho de palha italiana, gelato de morango, bombom em box duo, bombom em box sensação, bombonzão de morango com morango dentro. Tem sido febre. É mesmo, olha só, gente.
de bombons, olha o tanto de produtos que surgiram, né? Sim. Variedade Uma de variedade. Que a gente associa muito a marca Hugo Ferreiro a doces, né? E doce a gente atribui a sobremesa. Mas eu tô vendo que você tem muita coisa que também é aplicável ali no café, né? Sim. No café da tarde. Sim, né? ali é o nosso caseirinho de cenoura Caseirinho com creme de de chocolate cenoura. belga. que nós vamos comer daqui a pouquinho, tomando um Já. café. Tomando um cafezinho, trouxe pra vocês. Ô, Hugo, e deixa eu te perguntar uma coisa. O que você indica para as pessoas que estão querendo começar o empreendedorismo, principalmente na área alimentícia? O que você acha que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é nunca desistir. Pode parecer clichê, né? Mas a persistência é o caminho. Uhum. Tem que persistir e ter amor. Fazer tudo com amor, gente. O amor leva tudo. O amor leva tudo. Olha lá. Fazer com felicidade. Fazer com energia boa. Porque quando a gente está fazendo comida, alimento, eu acredito muito que é transmitido para quem consome. Sim. Né? Então, produzir com amor, com alegria. Você vai lá na minha fábrica, você vê a alegria que as meninas trabalham, que no dia que uma está emburrada, eu falo, o que está acontecendo? Vamos conversar. Que se você trabalhar emburrado assim, vai chegar um produto, o meu cliente vai ficar mal. Então, vamos trabalhar feliz, alegre, para poder transmitir essa energia que eu quero transmitir. Eu sou uma pessoa alegre, então eu quero que todo mundo que está consumindo meu produto seja alegre, seja feliz. E eu acho que é isso mesmo, a gente transmite para o alimento a nossa emoção. Minha mãe, ela costuma falar que ela faz, às vezes, nossa, mãe, essa comida que ela cozinha muito bem, né? É clichê também falar que mãe cozinha bem, mas realmente minha mãe cozinha muito bem. E ela fala assim, é porque eu sempre coloco o sazon do amor. O que seria o sazon do amor? É o amor mesmo, amor. que ela tá ali para receber os filhos, receber os amigos, com a comida que ela gosta de fazer. E eu acho que nessa parte de alimento, acho que a gente manda muito mesmo a nossa energia para aquilo ali. Então é muito importante você ter uma pessoa, né? Isso, na questão de produção, eu falo, minha dica é essa: faça com amor, faça com alegria, produz com um sentimento bom. Agora, na parte do empreender, de gerir mesmo, é persistir, gente. Persistir. Eu falo, quem quiser vir conversar comigo, pode vir conversar. Às vezes eu recebo muitas mensagens também de dicas. Essa semana, inclusive, uma fornecedora comentou comigo que um cliente foi lá e falou assim: não, eu vim cá comprar isso, porque eu quero ser igual o Hugo Ferreiro. Olha só. Igual o Hugo Ferreiro. Eu falei, vai lá, vamos conversar. O que eu posso passar de ensinamento também, eu passo. Para mim, não tem medo de concorrência. Tem outros concorrentes que eu converso, porque concorrente, para mim, é correr junto. Sim. Eu acho que o mercado só brilha para todo mundo. Eu também acho. Então, quem quiser pode vir a mim para a gente conversar, que o que eu puder passar de conhecimento, eu passo. E além de Sem tudo, ele é problema. humilde, né? Tá aí disposto a ajudar quem tá querendo inovar, quem tá querendo crescer nesse mercado. Que eu acho que, assim, igual você falou, tem portas para todo mundo em todos os setores. Sim, claro. Porque cada um vai atender um tipo de cliente, tipo de pessoa. E a gente né? aprende com o concorrente também, gente. Sim. A concorrência, ela deixa o mercado mais maduro. Sim. Então, o cliente, ele fica muito melhor preparado para quem trabalha bem. Não, inclusive, posso pontuar algo nada a ver? Claro. Pode. Nada a ver e tudo a ver. Aqui na nossa cidade, eu sinto muito essa briga entre os concorrentes. Não da minha parte. Em vez de unir e fazer todos por um, né? Para todo mundo crescer, né? Todo mundo crescer Trazer o melhor. junto. Não, eu sinto muitas vezes os concorrentes meio que... Concorrentes mesmo. Alfinetando, disputando. E não, tem mercado para todo mundo. Aqui a gente tem mais de 80 mil habitantes. Sim. Uma pessoa não consegue atender todo mundo. Com certeza. Tem demanda para todo mundo, né? Verdade. Eu concordo. Hugo, você falou uma coisa que me chamou a atenção e eu queria voltar nela para a gente explorar um pouquinho, né? Que é a energia que você chega na empresa e como que você identifica, às vezes, uma pessoa que está... Somos seres humanos, a gente oscila, né? Sim, nessa claro, energia, né? claro. E você vai lá e contagia, né? A empresa. E eu acredito muito nisso. Para mim, empresa é reflexo do dono. A energia que você leva acaba sendo a energia que você transfere para as pessoas e eles transferem para o produto, para o cliente, né? Para tudo que está envolvido ali. Então, o colaborador, ele até pode ter um dia ali que ele está com mais baixa energia, porque você vai chegar e vai energizar ele. Agora, qual que é o seu segredo? Como é que você faz porque você é ser humano, você tem problema, você tem dificuldade. Como é que você faz para conciliar e manter a energia lá no topo todo dia? O meu segredo é o contato direto com Deus, né? Então, é o maior de todos. Então, todo dia eu entrego minha vida na mão dele e vou. E a minha essência mesmo é uma essência alegre, feliz. Mas o principal é ele. Não tem... É ele que guia mesmo. É ele né? que guia, ele que dá o chão. E fora. Não até arrepio. E as coisas vão acontecendo. E é o meu. Mesmo em dias tristes, eu grito
para tirar tudo para fora e pá, eu sou foda e vamos. É isso mesmo. E acreditar em si, né? Exatamente. Com certeza. E assim, quais erros que você cometeu no passado, na parte de empreendedorismo, que vendo assim, você fala assim, nossa, eu tinha que ter feito diferente, se eu fosse começar hoje eu não faria isso. Tem alguma coisa? Com certeza tem. Só... Não, porque erros acontecem. Eu costumo dizer que todo mês eu erro alguma coisa. E serve de aprendizado. Mas um erro... que marcou, você falou assim, nossa... Então erro que eu acho que eu nem posso falar aqui. Nada em relação ao produto. Sim. Mas... A gente tem que saber realmente quem a gente coloca na nossa empresa, no nosso meio, para poder realmente vingar e dar certo. É complicado. Porque, tipo, a pessoa tem que querer crescer com você. Exatamente. Né? Mas um erro que eu... Agora não tá vindo em mente coisa assim, objetiva, não, sabe? Então, tipo assim, tipo um conselho que você daria para alguém que tá começando, para tipo assim, olha, não vá por esse caminho, vá por esse, que esse aqui vai dar mais certo do que esse de cá. Uma coisa assim do tipo, não. Não. Peraí, não, tem muitos conselhos, né? Então, ajuda a gente aí para quem tá começando, que tá precisando de um eu conselho falei bacana. de persistência, né? Sim. Mas é sobre estuda o mercado, faz uma boa gestão, precifica certo. Precifica o seu valor, né? o seu produto. Tem problema por causa precifica certo. Isso é uma coisa que você tem que ter a ficha técnica do seu produto, que os produtos. Inclusive, a gente está passando por uma crise de cacau. Passando uma crise de cacau e eu estou apanhando. Então, você tem que precificar ali, numa planilha bonitinha, é coisa simples. Você coloca os valores do seu insumo, já calcula o preço de custo do seu produto. Sim. Então, precificar direito, você. Para não ter erro, né? E outra coisa, estuda o fisco. Imposto. É algo que eu tenho dificuldade e eu estou lutando para aprender diariamente. Ontem eu estava lá com minha contadora e aprendendo. Porque o buraco é muito mais embaixo. Quanto mais você cresce, mais o buraco... Você cresce e o buraco cresce junto. Mais você paga de imposto, exatamente. Né? Se você não tem um controle certo, precificação certa, que o imposto tem que estar embutido no seu produto... Sim. No mesmo tanto que você cresce, mesmo tanto você cai. E o problema é que muitas vezes o consumidor final não entende isso. Não. Porque fala assim, nossa, ele está ampliando, mas o valor dele também está aumentando. Mas é porque não sabe que por trás, o imposto que era X% passa a ser X mais 2, X mais 3. Exatamente, é proporcional. É proporcional. É diretamente proporcional. Quanto mais você vende, mais imposto você vê, grandes marcas hoje, eu não sei, é o que eu quero, grandes marcas diminuem a qualidade do produto para poder talvez manter o preço, não é o que eu quero, sabe? Então é onde que eu tô apanhando mais para poder manter a qualidade e não ter que aumentar o valor. Mas igual você tá falando aí, veio a crise do cacau. Querendo ou não, o preço está mais alto. Está mais alto. Né? Então, o consumidor final acaba pagando mais alto. Só que às vezes as pessoas não entendem. Não entendem. Né? Porque eu também trabalho com venda de produtos. Sim. E assim, desde que a gente abriu a clínica, por exemplo, a parte de mão de obra a gente não aumentou o valor. Mas produtos e material descartáveis, não tem como, porque assim, você compra esse mês, você compra lá 2.000 seringas, por exemplo. Sim. Aí daqui 2 dias você vai comprar de novo, não tá mais o mesmo valor. Então você não consegue manter o mesmo valor. E aí a questão é essa, que a pessoa não entende, que tipo assim, nossa, mês passado eu comprei esse produto tava X, agora já tá R$2 mais caro. Não é porque a gente tá subindo porque a gente quer. Não. É porque o mercado... A gente não quer ter mais, não é porque a gente quer ter mais lucro. É porque realmente se você mantiver o mesmo valor sem ter essa precificação correta, a gente não consegue se manter. Não consegue se manter no mercado. E para mim para o ferreiro que trabalha com um produto no atacado, é pior ainda, porque eu tenho que vender com preço assim, teoricamente legal para o meu cliente, revender e ter a margem de lucro dele. Sim. Então é bem complicado. Porque também não pode colocar um preço tão alto, porque acaba meio que espantando as pessoas, Exatamente. né? Tipo assim, nossa, vou dar isso tudo aqui, nisso daqui. As pessoas não valorizam muito, às vezes nem pelo todos. Tamanho. Muitos valorizam, mas nem né? todos. Sim. Porque pensa assim, porque eu falo no caso, né? Um doce. É uma coisa que você põe na sua mão aqui. Sim, né? Ninguém sabe o que tem por trás. Mas ninguém sabe o que tem por trás. Todo estudo, todo investimento. Olha aí, quando você começou, né? Então você está aqui hoje, então isso tudo é valor. Com certeza. Né? A marca cresce,
mas automaticamente a qualidade também cresce dos produtos. É diferente, né? É diferente o valor do preço. Uma embalagem que muda. Antes era o quê? Papel alumínio papel ou alumínio ou papel filme? Hoje não. Hoje a gente tem toda uma papelaria envolvida. Então tudo isso é gasto. Né? Então tem que saber realmente precificar. A gente tem um expositor auto-vendível. Eu acho lindo o expositor cheio dos produtos. É bem legal. Muito bacana, né? E você lida também com produtos que têm um certo prazo, né? São produtos perecíveis, né? Então o giro de estoque é algo que você tem que ter. A rede é curta. E a gente tem que ter, além do giro de estoque, a gente tem que ter controle daqueles clientes que revendem os nossos produtos, porque tem uns que tem muita saída, muito giro. Tem outros que tem pouco. Você tem que ver se o produto está na ponta, está com a mesma qualidade que você Exatamente. É complicado. E você ainda tem que ter isso ainda, né? Pensar isso. É muita tem coisa. Lá. É por isso, clientes, que eu não estou indo visitar vocês. Tem muita coisa interna que eu tenho que... Sim. Então, para esse ano ainda a gente não vai ter uma expansão, porque vocês estão organizando a casa. Não, mas já tem várias ideias. Tem várias ideias de expansão. Tem várias ideias de expansão. Tem uma outra linha. Que vai ser, talvez... Mas eu posso dar um spoiler, que vai ser mais acessível e com o sabor e a qualidade que a gente gosta de entregar, que vai sair em breve, mas esse ano a gente está organizando a casa. Isso aí, mas organizar faz parte, né? Exatamente. A gente precisa organizar faz parte do processo. Não adianta correr atrás do vento, né? A gente tem que fazer acontecer. Solidificar a base, que aí você cresce e organizar. Exatamente. Muito bem. E a gente queria, né, finalizar o nosso bate-papo, né, Vitor, com você mandando uma mensagem aí para as pessoas que querem empreender, de incentivo. O que você diria para essas pessoas hoje? Olhando para aquela câmera ali, dá o seu recadinho. Olha, então, pode parecer clichê, mas você que está empreendendo e tem isso como sonho, meta, objetivo, abre aspas, desistir não é uma opção. Se você tiver isso em mente e persistir, as coisas vão acontecer. E tudo tem seu tempo e prazo. Não é de dia para noite, não. Então, se você persistir, você der continuidade, colocar amor naquilo que você faz, vai dar certo. Só aguarda um tempinho que o processo é árduo, mas o resultado vem. E trabalhando bem, o resultado é garantido. É garantido. Né? Com certeza. Falou tudo. Pois é, estamos infelizmente chegando ao fim de mais um bate-papo super doce, super gostoso. Muito obrigado. Né? A gente agradece imensamente, Hugo, a sua presença. Já tem um tempão que a gente está querendo te trazer aqui. Ficamos muito felizes com a sua história, né, de superação, de evolução, de crescimento. Eu fico ainda assim mais sua fã, que eu já te falei sobre isso, né? Sim. Outras vezes. E ver assim, a sua persistência, a sua visão de mercado e ver que está sempre inovando, empreendendo junto com com a Luísa, sua esposa, que está aí te apoiando em tudo também que você faz. Eu sei que também você apoia em tudo também. Então, assim, parabenizar pelo seu crescimento, pelo seu nome, pela sua expansão. Eu tenho certeza que cada dia mais vai ser mais sucesso. E você pode sempre contar com a Simon, né? Para te ajudar com esses networks, com as reuniões que a gente faz de empreendedorismo, né, Vitor? Eu gosto demais. Que sempre dá aí dicas para empreendedores. Tem o Sebrae, que ajuda a gente bastante também, que fica lá com a gente, né, no mesmo local aí da Simon. Então, sempre trazendo novos projetos, cursos. Então, assim, é muito interessante. Então, para você, jovem empreendedor, ou que também não é jovem, mas está aí empreendendo e precisa de uma evolução, né, no mercado, acompanhe o nosso EvoluaCast, acompanhe os nossos projetos da Simon Jovem, né, Vitor? Exatamente. Agradeço também aqui o Hugo pela presença. Viu? Foi um prazer conhecer você pessoalmente, né? A pessoa por trás da marca, né? Então a gente viu aqui um pouquinho assim da essência do por detrás, que é o sucesso, né? Que é o que está ali mesmo, que é o empreendedor, né? Reforço o convite de empreendedores que ainda não conhecem a Simon, a Casa do Empreendedor Molevadense, para conhecer, né? A jornada empreendedora ela é muito solitária por si só, então vocês têm apoio, vocês têm um lugar onde vocês possam conhecer pessoas que às vezes já caminharam um pouquinho e podem contribuir, como esse podcast tem essa missão, né? Lembrar o pessoal também, né, Natália, de não deixar de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, que novos podcasts como esses vão estar surgindo aí nas próximas semanas, tá certo, pessoal? Eu que agradeço a oportunidade. Era um sonho meu fazer um podcast e contar ainda mais um pouquinho da nossa história. E foi sensacional. Eu me senti muito à vontade e... A gente fica muito feliz por isso. Muito obrigado. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço e bora saborear? Boa. Com certeza, gente. Até mais. Valeu. Tchau. Tchau.